princípios éticos, não é isso? Produtos e serviços competitivos como resultados, de certa forma, como resultados organizacionais, qualidade de vida no trabalho. Ou seja, não só a ideia de nós trabalharmos a saída do sistema organizacional como produtos e serviços, mas práticas éticas e qualidade de vida no trabalho para gerar satisfação, motivação e redução dos níveis de insatisfação dos funcionários. Ok? Então é muito importante que a gente tenha a ideia de que o processo de gestão de pessoas é influenciado interna e externamente e, obviamente, a ideia do próprio planejamento está inserido dentro desse contexto. Bom, temos aí os principais desafios da gestão de pessoas. Bom, então em função da ideia desse diagnóstico inicial que nós apresentamos para vocês, os principais desafios da gestão de pessoas estariam associados da seguinte forma: alinhar as pessoas, desempenho e competências humanas às estratégias do negócio e aos objetivos organizacionais. Então, mais uma vez, a importância de se planejar recursos humanos, de se planejar pessoas, de se planejar a função de gestão de pessoas. Ou seja, um alinhamento de pessoas, desempenho e competências em relação às estratégias do negócio e aos objetivos organizacionais. Mais uma vez, a integração da gestão de pessoas com a estratégia organizacional. Desenvolvimento e capacitação de gestores de linha, ou seja, órgãos executivos com autoridade e responsabilidade, com um novo perfil gerencial como gestores de pessoas. E aí, o duplo papel desses indivíduos, desses executivos, de também estarem aí preparados para gerenciar pessoas, sem o qual torna-se impensável a gestão de pessoas no contexto atual. Alinhar a gestão de pessoas às estratégias do negócio e objetivos organizacionais. Então, o que a gente está falando, essencialmente ali no item número 1, o que vai, por consequência, desenrolar aqui o item número 3, ou seja, alinhar pessoas, desempenho e competências, alinhar a gestão de pessoas. Então, na realidade, a gestão de pessoas, ela de certa forma se envolve também com o desempenho e principalmente hoje em dia com a questão das competências. E essas competências envolvem o conhecimento, a habilidade e a atitude. Apoiar e promover processos de mudança organizacional e direcionamento estratégico. E, inclusive, considerando aí fusões e aquisições. Ora, meus amigos, o que a gente está mostrando para vocês é a forte influência da gestão de pessoas em relação à estratégia organizacional, em relação às necessidades de mudança. É lógico que quando nós desenvolvemos novas estratégias, mudamos os nossos objetivos, precisamos de desenvolver planos e, eventualmente, nós precisamos mudar. Aí a gestão de mudanças é fundamental dentro do contexto do planejamento de gestão de pessoas. Ok? Então a ideia é justamente integrarmos a gestão de pessoas à estratégia das organizações. E, obviamente, nós vamos desdobrar essa função num nível estratégico, tático e operacional. Bom, a partir do momento que a gente entende um pouco mais sobre a gestão de pessoas, essas funções, a ideia do diagnóstico e a importância da gestão de pessoas dentro do contexto organizacional, agora é hora de nós falarmos um pouco mais sobre a questão do planejamento e estratégias de gestão de pessoas. Já vimos o viés da importância da ligação e do alinhamento da gestão de pessoas com a estratégia, com as mudanças, e aí agora a gente pode falar um pouco mais, de maneira mais detalhada sobre o assunto. Muito bom. Esse quadro ele é bastante interessante porque ele nos dá uma ideia sobre os desdobramentos do planejamento estratégico, e aí uma aula, mini aula, sobre a ideia dos planos estratégicos e a ideia da essência do que é um plano estratégico, considerando os seus elementos importantes de análise. Vamos dar uma olhadinha então? Olha lá. Então, nós temos a ideia
da missão organizacional. Né? O que somos? Né? A ideia da razão de existência da empresa. Bom, identificamos a visão. A visão é o que queremos ser. Bom, a partir desse conceito de alto nível de estratégia, ou seja, de alto nível de concepção da estratégia, definição do negócio, da missão e da visão, a organização ela vai desenvolver essencialmente a sua estratégia, ou seja, as maneiras de como atingir os objetivos, né? E aí a ideia de como fazer. Obviamente, vamos analisar o ambiente, as intenções estratégicas da própria organização e principalmente a definição dos macro-objetivos ou dos objetivos principais da empresa. Bom, é lógico que para que a gente possa desenvolver uma estratégia, essa estratégia tem que ser compatível com o desenho organizacional, diga-se de passagem, a estrutura organizacional. Como nós vamos organizar o trabalho, não é isso? Os níveis hierárquicos, os níveis de autoridade e responsabilidade. Então, a ideia da estrutura organizacional, principalmente o que nós chamamos de aspectos formais da organização. A estrutura formal, o desenho estrutural. E não podemos esquecer também da cultura organizacional, que é a parte específica da dinâmica. A dinâmica representando aí principalmente os aspectos informais da organização. Esses aspectos informais da organização representam a dinâmica. Ou seja, temos a ideia das pessoas, valores e princípios, comportamentos, relacionamentos, atitudes, pessoas, não é isso? E a forte influência da gestão de pessoas. Bom, tudo isso é traduzido nos processos organizacionais, né? As tarefas e atividades dos indivíduos, as metas individuais desses indivíduos, dessas pessoas, né? E aí, né, todo esse esforço em relação ao atingimento dos objetivos organizacionais. Observamos, então, que a parte da análise estratégica, identificando como fazer, os processos indicam o que fazer. E os objetivos, né, vão indicar onde nós queremos chegar. Então, temos aí a ideia, né, do processo de planejamento estratégico e a grande relação do vínculo com as pessoas, porque é através das pessoas, né, que esses processos são implementados. Não é isso? Então, temos aí uma visão muito interessante sobre o assunto. Pois bem, então, a partir do momento que nós temos a ideia de estabelecermos um plano estratégico para a organização, é importante que nós também possamos desenvolver um plano para a gestão de pessoas, não é isso? Então, na realidade, nós vamos linkar esses objetivos e estratégias organizacionais com a função de gestão de pessoas. Então, está aqui, ó, os objetivos e estratégias organizacionais lá desenvolvidos no plano estratégico. Não é isso? Esses objetivos associados ao plano estratégico, não é isso? Olha lá, objetivos organizacionais, eles vão estar alinhados aos objetivos e estratégias da gestão de pessoas, ou seja, as pessoas devem atingir objetivos que são compatíveis com os objetivos das estratégias organizacionais. Muito bom. A ideia, então, é que nós possamos avaliar o nível de capital humano da organização, prevendo as necessidades de capital humano em função, não é isso? Desses objetivos que vêm lá de cima, não é isso? Das estratégias. Nós vamos comparar se há um gap, se há uma deficiência ou não. Bom, a partir desse momento, desenvolver e implantar planos, olha aí, de adequação do capital humano. Observe que plano tem a ver com planejamento. O plano, né, poderia ser expresso, né, como um documento que expressa o próprio planejamento. Então, implementando planos, né, de adequação do capital humano. Observamos, então, aí a possibilidade, né, de corrigir, né, a ideia do excesso ou da falta de pessoal. É lógico, né, que nós estamos falando aqui principalmente de uma visão mais operacional, de uma visão mais quantitativa, não é isso? E acaba que os planos eles
se desdobram em estratégico, tático e operacional, né, e eles chegam, né, a esse nível operacional com uma abordagem mais quantitativa realmente. Ok? Bom, nesse quadro nós apresentamos uma correlação entre as estratégias organizacionais e as estratégias de gestão de pessoas. Observamos, mais uma vez, a importância de nós identificarmos um plano estratégico, e esse plano estratégico execuível, inteligível, não é isso? E que, de certa forma, possa ser estruturado e desdobrado. Então, olha lá, temos a ideia da estratégia de gestão de pessoas, considerando as estratégias corporativas, né, as estratégias competitivas, de empresas, né, mais conservadoras e de empresas mais agressivas, mais prospectivas. Olha lá. Em relação, né, ao fluxo de trabalho, considerando a gestão de pessoas, a relação da estratégia. Olha que interessante. Em uma organização mais conservadora, os fluxos de trabalho relacionam-se essencialmente a uma produção eficiente, ênfase no controle, descrições de cargos explícitas, planejamento detalhado do cargo. Esse mesmo fluxo de trabalho, né, para uma organização com uma estratégia mais prospectiva e ofensiva, envolve inovação, flexibilidade, classes amplas de cargo, planejamento vago do cargo, isso porque, né, nós exigimos flexibilidade. Em relação, por exemplo, à admissão, trabalhamos mais dentro de uma estratégia conservadora, de um recrutamento interno, uma política de desenvolvimento de recursos humanos, né, sobre seleção especificamente, a ênfase na qualificação técnica, os processos formais de admissão. Ao passo que, em uma estratégia mais agressiva e prospectiva, né, o recrutamento tende a ser externo, né, o gerente decide sobre a seleção, ou seja, existe, né, uma centralização, né, no modelo do Departamento de Recursos Humanos, uma estratégia mais conservadora, e numa estratégia mais agressiva, o próprio gerente, né, de certa forma, acaba selecionando com, normalmente, a assessoria da área de RH. Adequação da pessoa à cultura organizacional, um processo mais informalizado, né, de admissão. E aí, né, nós temos uma série de influências, né, em relação ao próprio desligamento de funcionário, em relação, por exemplo, à avaliação de desempenho. Né, interessante aqui, é uma avaliação de desempenho aqui mais padronizada, não é isso? E uma avaliação de desempenho numa empresa mais agressiva, mais customizada, mais multiproposital, com múltiplas entradas para avaliação, né? E aí são avaliações mais complexas, como, por exemplo, a avaliação 360 graus, ou a avaliação em relação à própria